Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior para mais uma live. Hoje uma live sobre conciliação. Uma live super legal, um assunto importante para a gente começar a se ligar. Boa noite, Sônia Regina. Boa noite, Cida, Reinaldo, Elka. Sejam todos bem-vindos ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior, para mais uma live. Uma live nessa fria noite de domingo, e a gente vai se esquentar aqui mutuamente, nos abraçando virtualmente, né? Boa noite, Lúcia Boba, Maria Tereza, Marta, Fernanda Oliveira, Pedro, Claudiomir Laza, Verinha, Cida Bolsas, Daniel Pereira, Cláudia Carreira, Antônio Márcio Mendonça, Gabriela Gonzaga, Thelma Carlete, boa noite. Ótimo, boa noite. Ana Lúcia Ferreira, seja bem-vinda. Seu Henrique Veiga, boa noite. Vera Lúcia Sargenti, todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Seu Francisco, Dona Alda, Dona Edna, tudo bem, Dona Edna? Como vão seus netos? Enquanto a gente vai aguardando o pessoal aqui, a gente vai conversando um pouquinho. Marina, boa noite. Silvana, Luiz, sejam bem-vindos. Estamos todos aqui preparados para mais uma live. Andréia La Rosa, muito bom estar com vocês, né? Não esqueça de deixar seus likes, não esqueça de pôr suas águas para fluidificar. Quem não pegou a água ainda dá tempo, vai lá buscar um copinho de água, a jarra de água, coloque a água para fluidificar. Ao final do nosso trabalho, será fluidificado pelos amigos do plano espiritual, para que a gente possa, então, ter colocado os medicamentos que a gente está esperando, né? Então, a gente já deixou aí um banner que está correndo aí para vocês poderem ver. Vamos deixar mais um banner aqui para vocês. Pronto, olha lá, mais um aqui. A gente vai fazendo uma coleção de banner e vamos, então, tocando a vida para frente, né? Ótimo. Ronaldo Pereira, boa noite. Muito bem-vindos todos vocês aqui para mais uma live que desejamos seja de muita paz e muito amor para todos vocês e que juntos possamos realizar este evangelho, né, de domingo e podermos nos abraçar mutuamente. Então, vamos à nossa prece de hoje, pessoal. Como o nosso estudo de hoje é sobre conciliação, nós escolhemos uma prece que é sobre saber perdoar. Então, nós vamos seguindo. Vamos lá. Senhor, nem sempre tenho sabido receber ofensas. Ora me recolho triste e infeliz. Ora reajo violentamente. Falta-me o equilíbrio, a timidez, o descontrole, os impulsos fazem-me sofrer. Então, fazem-me sofrer. Quero corrigir esse proceder, adestrar minhas forças e agir na hora certa. Mas, para isso, recorro agora à meditação. Posto-me bem confortável e respiro profundamente. Transporto-me em pensamento à presença da pessoa a quem desejo perdoar. Vejo-a olhando-me de forma amorosa e dizendo: ter-me em grande estima. Elimino um a um os pensamentos de desamor que me aparecem
e encaminho-lhe palavras afetuosas, como que produzindo-se proveitoso diálogo mental. Digo para mim mesmo que essa pessoa ou uma outra que vier a ofender-me, saberei usar de argumentos sérios ou do silêncio, mas não me abalarei. Livro-me assim das cargas do ódio, desembaraço-me do espírito de vingança e desafogo o coração. Obrigado, Senhor. Agradeço por tudo, pela oportunidade desta prece. Te pedimos, Mestre Jesus, envolve-nos no teu calor amoroso. Derrama sobre cada um de nós a tua paz, o teu amor. Que o teu amor preencha o nosso coração. Que o teu amor preencha as nossas almas de força, de energia, de muito amor e muito carinho. Que possamos, nesta noite, Mestre Jesus, aprendermos com esta lição que nos foi destinada para comentar. E que possamos, através dela, compenetrarmos, Mestre Jesus, da necessidade da conciliação, da reconciliação com aqueles a quem devemos, aqueles a quem eventualmente ofendemos, e também aqueles que eventualmente nos ofendem, aqueles que eventualmente nos maltratam. Então nós te pedimos, Mestre Jesus, ajuda-nos a crescer na humildade, ajuda-nos a crescer no teu amor, ajuda-nos a crescer no amadurecimento do nosso espírito, necessário para fazermos parte da tua seara bendita de amor e de trabalho. Proteja-nos, Mestre Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos. Mário Corona, que vocês todos já conhecem, fará parceria comigo para que a gente possa desenvolver esta live de hoje. E vamos, então, iniciar ao nosso trabalho para tocarmos em frente. Boa noite, querido Mário. Seja muito bem-vindo à nossa live. Boa noite, Clóvis. Boa noite a todo mundo. Desculpe o atraso, né? Mas eu estava ligando o computador e ele hoje resolveu ficar um pouquinho preguiçoso, mas conseguimos chegar aí no comecinho da sua prece e estamos juntos aí. Foi o frio, né? O frio trava os mecanismos, né? Eles ficam todos encolhidinhos, né? Exatamente, exatamente. Sabe como é que é, né? Frio, todo mundo fica mais devagar, né? A gente também fica, né? Então, mas tudo bem. Estamos aqui para aprender com você mais um pouquinho hoje. Não, nada disso, Mário. Vamos seguir em frente, então. Bom, meus queridos amigos, nós vamos falar hoje sobre a conciliação, né? Então, o nosso querido Jesus, através de Mateus, capítulo 5, versículo 25, nos traz o seguinte texto: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Olha que texto maravilhoso, né? Agora a gente tem que interpretar o texto, né? O texto não é exatamente como ele está escrito. Então, o que seria esse sentido figurativo, né? Que Mateus colocou, que Jesus colocou através de Mateus para que a gente pudesse aprender, né? A gente vai lembrar lá atrás, no ano de 0 a 2000 anos atrás, né? Que Jesus, através dos seus 10 mandamentos, um deles era perdoar os nossos inimigos. Então a gente vai lembrar que a gente, tentando perdoar os nossos inimigos, nos esforçando para perdoar os nossos inimigos, é que nós vamos ter a paz dentro de nós, né? Ou seja, quando ele diz aqui,
que o nosso adversário vai nos entregar ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, que nos encerrem numa prisão, a prisão somos nós mesmos. Nós mesmos vamos fazer a prisão para o nosso espírito. A prisão daquilo que nós estamos amargurando, daquilo que nós estamos remoendo dentro de nós, né? Nós primeiro seremos os nossos juízes, porque enquanto estamos encarnados e pensando naquele acontecimento e naquela raiva, ou naquele ódio, ou naquela mágoa que nós temos daquele que nos deve, daquele que nos machucou, nós vamos nos amargurando, nós vamos trazendo ao nosso coração uma tristeza, uma mágoa muito grande. E com isso, o que vai acontecer? Nós vamos sendo prisioneiros de nós mesmos. Então, nós precisamos nos libertar desta prisão. Porque nossa mente, a gente sabe que quando a gente desencarnar, quando estivermos no mundo espiritual, a nossa mente, o nosso pensamento vai buscar lá atrás tudo aquilo que nós fizemos de errado nesta encarnação, né? Porque quando desencarnarmos não vamos lembrar das anteriores, mas desta vamos nos lembrar de tudo aquilo que fizemos, né? Ela vai passar como um audiovisual, como um vídeo muito rápido para a nossa mente, ao nosso desencarne, e nós vamos nos lembrar daquilo que fizemos de errado. E isso vai começar a nos trazer um aprisionamento mental, um sofrimento interior, e a gente somente vai conseguir se libertar quando a gente perdoar aqueles com quem nossos desafetos desta vida, para que nós possamos nos libertar e seguir a um caminho melhor no mundo espiritual. Enquanto a gente estiver amarrado a esses desafetos, amarrado aos nossos problemas terrenos, amarrado aos nossos bens materiais aqui da Terra, nós teremos a nossa prisão interior. E essa prisão é como ele fala aqui, né? Nós seremos o juiz, nós seremos o próprio oficial de justiça e seremos a nossa própria prisão interior. Quando a gente quiser se libertar, né? Como a gente viu naquele próprio texto que nós estudamos na terça-feira, né? E aqueles que estiveram juntos conosco vão lembrar, né? Daquele irmão espírita que estava no mundo espiritual e que ele passou a vida dele tentando fazer um monte de coisa e ele diversas atividades que ele tentou fazer e ele não conseguiu realizar nada por diversos motivos, desculpas e sempre problemas que ele inventava ou que ele arranjava para que ele não desenvolvesse a atividade espiritual a que ele veio marcado para fazer, né? Então, o que aconteceu com ele? Após o desencarne, o desespero lhe veio ao coração, lhe veio à cabeça, né? Mesmo após ele ter sido resgatado do umbral pelas forças do mundo espiritual, pelas caravanas socorristas. Então, ele no hospital do mundo espiritual, e ele não queria saber de nada, ele não queria saber de nenhuma atividade, estava em depressão total. Depressão por quê? Porque realmente ele não cumpriu aquilo que aqui ele veio passar. Então, nós conhecedores da lei, nós conhecedores dessa doutrina maravilhosa que estamos aqui aprendendo dia a dia, semana a semana, né? Com palestras, com aulas, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar um caminho para a nossa melhora. Esse caminho para a nossa melhora é somente a nossa reforma íntima. Nós temos que nos conciliar com os nossos desafetos, mesmo que esses desafetos não queiram saber de nós. Eles não querem saber de nós, se eles eventualmente nos tratam mal quando tentamos nos aproximar, ou eles não querem nos ver, eles não querem nos ouvir, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que esses nossos corações, os nossos e os deles, se conciliem, né? Como foi falado na nossa prece de abertura, né? Nós vamos orar e pedir
para que esses nossos irmãos se conciliem conosco. Vamos orar por eles, pedir-lhes perdão, como a gente faz aqui no final das vibrações, nos nossos evangelhos, né? E aí, quando a gente começa a se libertar dessas brigas, dessas discussões, desses entroncamentos que a vida muitas vezes nos traz, né? Isso nós estamos falando só da vida presente, né? Então, a gente vai começar a se sentir mais leve. A gente não vai ficar mais ruminando aqueles ódios, aqueles rancores, aquelas mágoas, aqueles pensamentos ruins, e a gente vai começar, então, a ter uma paz interior, ter uma vida mais feliz, ter uma vida mais alegre. Essas tristezas e esses pensamentos com esses desafetos acabam nos levando muitas vezes à depressão. Depressão essa que vai nos causar problemas sérios para sairmos dela depois. Depressão que vai chegar em algum momento e não vai ter remédio. Só os passes, só os tratamentos não vão conseguir nos ajudar. Nós vamos ter que tomar remédio, vamos ter que procurar terapeutas para que nós possamos nos cuidar. Então é importante que a gente procure fazer um trabalho prévio conosco mesmo. Então vamos procurar desaluviar as nossas tensões emocionais. Vamos procurar desaluviar todas as nossas brigas, todos os nossos problemas. E isso pode ser dentro da família mesmo, né? No nosso texto de hoje, ele fala aqui com muita propriedade, né? Seu adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Então, um dia nós também já fomos piores, né? Como a gente costuma falar, nós somos espíritos errantes, né? E por sermos espíritos errantes, a gente sempre comete algum erro, né? Comete algum desatino. Então, nós temos que procurar lembrar-nos que, como não somos perfeitos, já fizemos, não nessa encarnação, mas também em encarnações passadas, coisas erradas. E se a gente tem que se conciliarmos rapidamente com esses nossos irmãos, principalmente porque a gente não sabe quando vai desencarnar. E nesse momento em que nós estamos vivendo, tudo é possível. Então nós temos que procurar repensar as nossas condições de brigas e discussões, principalmente dentro da nossa família. Dentro da nossa família. Se aquele com quem a gente tem os nossos problemas é perverso, a gente vai categorizá-lo na conta de um doente, né? Que precisa de preces, que precisa de orações, que precisa de vibrações. E nós vamos fazer preces e vibrações sempre que fizermos o nosso evangelho. Nós vamos nos lembrar desse nosso desafeto familiar ou amigo mais chegado ou alguma coisa parecida. Então, é muito importante que a gente faça isso. A gente sempre tem que lembrar que as pessoas são como são. E não adianta a gente ficar julgando, porque nós temos um entendimento da vida, nós temos um entendimento da espiritualidade, mas nem todos têm o mesmo entendimento. Nem todos tiveram a mesma oportunidade que nós temos, ou que nós já tivemos, de conhecer a doutrina espírita, de estudarmos na doutrina espírita e termos a capacidade de aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia de hoje. Então, vamos buscar nos conciliar, vamos buscar estar em paz, né? Aqui o texto fala em julgamento legítimo, inclui todas as peças, né? Mas a gente não está em condições de julgar ninguém, porque do mesmo modo que julgarmos os nossos desafetos, nós seremos julgados após o desencarne. Se a gente procurar ser
condescendente, amoroso, cristão, amigo. Quando a gente desencarnar, seremos julgados da mesma maneira. Com o mesmo pincel pintamos, com o mesmo pincel seremos pintados. Então, temos que ter muito cuidado naquilo que vamos julgar, né? Aceitemos as pessoas, procuremos aceitar as pessoas como elas são. Procuremos permitir que na nossa convivência, mesmo que eventualmente a gente seja ofendido, a gente procure calar e não responder, né? Existe uma lição muito importante que diz assim, né? Que a inteligência é feita para o bem. Se a utilizarmos mal, seremos responsabilizados. Ou seja, nós temos a nossa inteligência, nossa capacidade, e vamos ter que utilizar da melhor maneira possível para não sermos responsabilizados. Por que isso? Porque quando a gente faz mal para alguém, e aí essa vida a gente já está recebendo isso que eu vou falar agora, essas consequências desse fazer mal a alguém, nós já temos o inimigo quando a gente faz mal para alguém, tá? E mesmo que o inimigo nos perdoe, seguindo os 10 mandamentos do nosso Cristo, nós temos uma dívida perante o universo. Se o nosso inimigo nos perdoou e seguiu adiante, rumo ao plano espiritual, se equilibrou, seguiu esse perdão, mas nós, pessoalmente, continuamos com aquela dívida perante o universo. E o que significa isso? Bom, mas ele nos perdoou, ele seguiu em frente. Mas você fez um mal. Esse mal perante o universo ficou uma dívida. E essa dívida será paga. De que forma ela será paga? Na forma do seu karma. E vai ser paga com você recebendo, provavelmente, a mesma maldade que você praticou contra esse seu inimigo. Então, nós temos que pensar com muito cuidado em cada atitude que nós vamos tomar. A cada passo que nós vamos dar, nós temos que tomar com muito cuidado para termos a certeza que nós não estaremos infringindo uma lei, nós não estaremos invadindo o espaço do outro, nós não estaremos prejudicando o outro. Porque se assim o fizermos, com certeza alguém vai invadir nosso espaço, alguém vai nos prejudicar no mesmo montante que nós prejudicamos, e assim é a vida que corre. Corrige quanto for possível relativamente aos seus erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar uma boa vontade perseverante que insiste na bondade e na compreensão. Que temos aqui necessidade da nossa reforma íntima. Hoje nós temos um karma para cumprir. Todos nós temos, né? Não há quem não tenha, quem esteja encarnado e que não tenha. Por quê? Porque se bons fôssemos, estaríamos no mundo espiritual. Não estaríamos cá encarnados. Se cá encarnado estamos sujeitos a nosso karma, a pagar as dívidas que temos do passado. É por isso que muitas vezes temos os nossos cobradores. Ah, bom, mas eu tenho os cobradores nessa vida, eu sou muito bom, eu faço o possível para ajudar. Bom, mas é como eu falei, você tem uma dívida com o universo. Essa dívida sua será paga. E quando você vai pagar essa dívida, você está ganhando seus bônus hora para seguir em frente, para seguir no seu caminho. E assim nós vamos seguindo em frente para podermos chegar a um lugar melhor. Então, nós vamos nos lembrar o seguinte. Hoje, os reflexos que nós estamos recebendo na nossa vida, e a gente vai poder avaliar exatamente o que nós fomos no passado pelo nosso
reflexo da nossa vida presente. Então, vamos avaliar o que nós estamos recebendo de karma, nós vamos avaliar as nossas dificuldades, para que a gente possa ver o que foi o nosso passado. E quando a gente pensa nas nossas dificuldades hoje, sejam elas de doença, sejam elas de documentação, sejam elas de trabalho, a gente vai começar a ver quanta gente a gente prejudicou e por força dessa dívida perante o universo, nós estamos hoje pagando o nosso karma. E se hoje nós temos um karma, e se hoje nós estamos a cumpri-lo, é porque assim é a lei de ação e reação. A tudo que nós fazemos, retornará para nós com igual intensidade e sentido contrário. Então, vamos ter essa atenção, minha gente. Quando a gente sofre uma obsessão, sofre uma perturbação, e a obsessão tem 3 graus, né? A gente sabe muito bem. O grau mínimo é o de perturbação, depois nós temos a fascinação, e depois nós temos a subjugação, ou o que chamam de possessão, né? Se nós temos uma obsessão, e normalmente a temos por culpa do nosso passado delituoso, os nossos obsessores vêm a nos atingir, a nos cobrar, para que a gente sofra aquilo que fez com que eles sofressem. A gente vê isso muito claro nas reuniões de desobsessão, quando o irmão vem e fala, não, porque ele destruiu a minha família, então hoje eu vou destruir a dele. Ele acabou com a minha empresa, então hoje eu venho para destruir a empresa dele e vou destruir tudo aquilo que o envolve. Então, a gente percebe que determinadas pessoas, e a gente não sabe se estamos nesse rol ou não, né, praticaram determinadas atitudes muito ruins no passado e criaram muitos inimigos. Esses inimigos do passado vêm a cobrar no presente. E na medida em que eles cobram, nós estamos a pagar o nosso karma perante a lei universal. E isso serve para todos nós, né? Serve para nós, para nossa esposa, para os nossos pais, para as nossas mães, nossos filhos. Todos nós seguimos a mesma lei, a lei de ação e reação, a lei do karma que vai nos fazer cumprir aquilo que temos para pagar. E se Deus permite que essa obsessão seja feita, é porque nós temos essa dívida lá atrás, né? E essa dívida vai ser cobrada. Se a gente conseguisse, na presente encarnação, seguir uma linha de vida perfeitamente reta, dentro dos padrões cristãos, sem nenhum pensamento negativo, sem nenhum atrito, sem nenhuma discussão, provavelmente a gente não sofreria essas obsessões. Ou se as sofrêssemos, como a gente costuma falar, porque as nossas atitudes boas, os nossos bons gestos fazem com que o nosso karma seja aliviado, então essas obsessões não passariam de simples perturbações, ou simples aproximação dos irmãos, que seriam então esclarecidos, encaminhados à seara bendita do Mestre Jesus. No entanto, nós sabemos que abrimos as portas sem querer, abrimos as janelas da nossa casa, da nossa vida sem querer, né? E por que fazemos isso? Porque alguma coisa saiu do ritmo em que nós queríamos. Saiu do ritmo, daquilo que nós estávamos prevendo. Aí a gente já fica todo nervoso, todo irritado. E isso é uma abertura de portas, né? Quando a gente fala que abertura de portas, as pessoas se assustam, né? Obviamente que ninguém abre a porta para o seu obsessor. Ninguém convida o obsessor para entrar na sua casa, porque sabe que vai desestabilizar a sua casa emocionalmente. No entanto, o nosso desequilíbrio próprio, né? Uma
irritação no trânsito, uma irritação dentro de casa, uma discussão com alguém, um mau pensamento, nos leva a esse desequilíbrio. Como eles dizem, eles que eu digo, os obsessores, vocês abrem as portas, nos convidam para entrar na sua casa e depois vocês reclamam que a gente entra e que a gente cause a discórdia dentro do seu lar, cause a discórdia na sua família, causem as brigas na sua família. Ora, os únicos culpados disso são vocês mesmos. Se vocês procurarem ter um pensamento reto, seguir a reforma íntima, a doutrina cristã que o Mestre Jesus deixou para vocês, isso não aconteceria. Ou seja, vocês estariam protegidos com bons pensamentos, estariam atraindo os seus guias espirituais, os seus mentores e, portanto, estariam com uma cobertura espiritual muito boa que lhes protegesse. Então, por isso a importância do Evangelho no lar, por isso que é importante nesse dia de hoje, de domingo, e também na quarta-feira, quando a gente participa deste Evangelho, que a gente possa estar reunido em família. A família toda compenetrada da necessidade da reforma íntima, da necessidade da melhoria, para que a gente forme uma blindagem do nosso lar contra as influências negativas espirituais. Porque nós podemos estar aqui com pensamento positivo, seguindo as nossas leis, as nossas regras, as de Jesus, com muito amor e com muito carinho, aquilo que nós aprendermos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se dentro da nossa casa, um filho nosso, uma esposa nossa, um pai nosso, uma mãe nossa, se desequilibra e tem maus pensamentos e tem pensamentos ruins, isso vai, através deles, obviamente, vamos atrair irmãozinhos negativos para dentro do nosso lar. Então, é por isso que a gente chama a atenção de todos, que o Evangelho no lar é a forma fundamental para que a gente possa proteger a nossa casa contra eventuais investidas dos espíritos obsessores, cobradores, quer sejam os nossos pessoais, quer sejam daqueles que estão em torno de nós. Então, quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente passa por uma prova, a gente, no lugar de blasfemar contra Deus e reclamar contra Ele, reclamar contra os amigos do plano espiritual, a gente deve agradecer a Deus pela oportunidade em que nós estamos passando por essas provas em pé. Nós não caímos, nós estamos fortes, nós estamos sadios, com a consciência de que temos que orar para suplantar aquela prova. O fato de a gente reclamar de Deus e dizer que não é justo, e dizer que a gente não merece, e blasfemar contra Deus ou contra os amigos do plano espiritual, invalida o pagamento da nossa prova. Porque a gente tem que passar a prova procurando seguir em frente e não reclamando e brigando contra os amigos do plano espiritual. Se nós estamos passando alguma prova, a gente tem que dizer: puxa, você é o responsável. Você poderia ter agido melhor. E como nos diz o nosso querido Chico Xavier, né? Eu gosto sempre muito dessa frase, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se hoje nós estamos sofrendo consequências do nosso passado delituoso, os nossos cobradores estão vindo a nos cobrar, nós podemos, a partir de hoje, começar a fazer um novo fim. O que é fazer um novo fim, gente? É buscar a nossa reforma íntima, fazer um trabalho de amor ao próximo, ajudar ao próximo como a nós mesmos,
tratar os outros com amor e com carinho, fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar os nossos irmãos que têm necessidade. E com isso, nós vamos começar a fazer um novo fim, um amanhã melhor, um depois de amanhã melhor, um outro ano melhor e uma próxima encarnação melhor do que essa. Se a gente continua no mesmo ritmo de cobrança, no mesmo ritmo de rancor, no mesmo ritmo de raiva, nós só vamos conseguir afastar os nossos guias espirituais. Nós vamos conseguir afastar aqueles que nos amam, aqueles que querem o melhor para nós. E quando a gente consegue, quando a gente faz isso, a gente fica sozinho, à mercê dos nossos cobradores, daqueles a quem nós devemos. Então, muito importante que a gente se lembre, né? O nosso dia de amanhã vai depender do que nós estamos fazendo hoje. Nós temos que lembrar que muitas vezes obsessores e pacientes estão ligados a um passado que muitas vezes remontam em várias encarnações. Ou seja, a gente já pegou casos na sessão dos obsessão em que obsessores e pacientes já estiveram juntos por 5, por 7 encarnações consecutivas, em que um matou um, o outro matou o outro, um matou a família do outro, o outro matou a família do um, e foi assim. E aí nós temos que ter o trabalho nas reuniões de desobsessão de quebrar esse elo de ódio e apelar para os dois lados, né? Para o lado do irmão reencarnante, para que ele melhore o seu coração, para que ele busque uma melhoria, do mesmo modo que nós vamos apelar para aquele irmão obsessor que está ali querendo destruir o irmão encarnado ou a família do irmão encarnado, para que ele perdoe aquele irmão. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Muitas vezes a gente não consegue, de uma hora para outra, quebrar esse laço de obsessão, obsessor e obsediado, porque isso vem de muitas encarnações. Há casos na literatura em que contam que o plano espiritual e doutrinadores de sessões espíritas tentaram separar o obsessor do encarnado, doente, em que o obsessor vem e fala: você pode me separar e eu posso ir embora. Ele morre em poucas horas. Porque a ligação dos dois é tão grande e tão forte em que não há possibilidade da separação, porque aquele ser humano encarnado está tão ligado espiritualmente, quase que fisicamente ligado àquele obsessor, que se houver uma separação, uma brusca ruptura naquela ligação, corre o risco de o encarnado desencarnar. Então o tratamento tem que ser mais lento, o tratamento tem que ser com muito amor e com muito carinho, conscientizar o paciente da necessidade da melhoria da reforma íntima. Porque também quando a gente melhora, pessoal, o que acontece? A gente está dando o exemplo àquele nosso obsessor de que nós estamos buscando uma melhoria. Então, a gente muitas vezes pode chegar para este irmão obsessor, quando a gente tem oportunidade de conversar com ele. Quando a gente não tem, ele convive 24 horas por dia conosco e, portanto, vão ver nos nossos atos, na nossa atitude, no nosso coração, no nosso pensamento, que nós estamos buscando uma melhoria. E esta melhoria vai fazer com que eles entendam que nós estamos evoluindo na escala do Mestre Jesus. E esta evolução, então, vai fazê-los entender que nós não somos mais aquele espírito mesquinho, egoísta, que fomos em outras encarnações e que, eventualmente, de alguma forma, os destruímos ou os prejudicamos. Hoje nós estamos buscando ser uma nova pessoa
um novo espírito, um novo coração. E isso vai fazer com que, então, eles nos perdoem com mais facilidade, eles sigam a recomendação dos mentores e guias espirituais e sigam para um novo caminho no plano espiritual. Portanto, meus amigos, reconcilia-te, ou, como diz a mensagem, concilia-te com o teu inimigo. Tanto faz desta encarnação como de encarnações anteriores. E não é só aquele que te ofendeu, aquele a quem você também ofendeu em encarnações passadas ou encarnações presentes. E a ofensa pode ter sido um grande prejuízo. Não necessariamente foi apenas uma ofensa, como a gente fala na expressão da palavra, né? Então, vamos ter isso em mente, vamos seguir este novo caminho para que possamos, então, nos renovarmos e termos as bênçãos do Mestre Jesus e dos amigos do plano espiritual. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, abençoe a todos vocês e que vocês meditem nesta lição de hoje e busquem dentro dos seus corações um caminho melhor para cada um de vocês. Construam o seu futuro, porque somente cada um de nós, individualmente, poderá construir o nosso futuro espiritual. Ninguém mais pode fazer isso por nós. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos deixar agora o Mário fazer as vibrações. Obrigado por estarem conosco. Mário, você agora. É muito bom buscar o entendimento da mensagem de hoje, de conciliação, buscar o nosso caminho, buscar a reflexão sobre aquilo que nós conduzimos dentro da nossa jornada. Importante nesse instante que nós harmonizemos o nosso coração, a nossa alma, façamos reflexões profundas sobre a jornada, sobre o caminho, ao longo de toda a nossa caminhada. E vamos assim nessa harmonização interior, buscando abraçar os nossos irmãos, todos aqueles necessitados, muito mais do que nós, aqueles nossos irmãos que estão hoje em leitos de hospitais, seja por Covid, seja por qualquer outra deficiência orgânica, que possam receber do plano espiritual a sustentação de que necessitam, bem como seus familiares, que os espíritos possam ampará-los, sustentá-los na experiência vivida, e que cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminho, a sua missão, o seu merecimento. Igualmente mentalizamos os nossos irmãos que não têm um abrigo, que não têm uma casa para morar, que se encontram ao relento, que se encontram debaixo das pontes, viadutos, enfim, que possam de alguma forma, Mestre Jesus, serem amparados, serem sustentados em sua prova ou sua expiação, especialmente nesses dias em que a temperatura é muito baixa, muito frio, que eles possam receber o calor, não só espiritual, mas também o físico de que necessitam, os alimentos, enfim, Senhor, que de alguma forma o plano espiritual possa dar a cada um, de acordo com o seu merecimento, aquilo que necessitam. Vamos mentalizando aqueles nossos irmãos que se encontram nos asilos, muitos deles já caminhando em função da sua idade humana,
caminhando já, retorno ao plano espiritual, mas que possam ter cumprido com aquilo, para que vieram na jornada terrestre, que possam receber, Senhor, as luzes e as bênçãos dos nossos irmãos espirituais do plano maior. Igualmente aqueles nossos irmãozinhos que se encontram nos orfanatos. Muitos deles, Senhor, órfãos de pais encarnados, que não têm condições de poder criá-los, de poder sustentá-los, sejam por condições financeiras, sejam por condições até mesmo dependentes químicos, e por eles também vibramos, Senhor. Para que possam despertar, para que possam receber o auxílio de que necessitam. E aqueles nossos irmãozinhos desencarnados que de alguma forma o obsediam, também possam enxergar a luz que está acima deles, melhorando-se e de alguma forma também auxiliando na melhoria daqueles que aqui estão encarnados. Os nossos irmãos que se encontram em presídio, Senhor, que o arrependimento seja o sentimento maior e que através desse sentimento eles possam renovar-se e iniciar a sua jornada dentro do princípio que Chico nos ensinou, buscando o melhor do amanhã. E vibramos também pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, que cada um deles possa receber o amparo do plano espiritual, dentro da sua jornada, dentro da sua prova, porque aqui estamos para evoluir, aqui estamos para aprender, e aqui estamos para entender o porquê da nossa jornada aqui. E assim, Mestre Jesus, agradecido que somos pela oportunidade de poder, em Teu nome, estar reunidos. Vamos, assim, retransmitir a palavra ao nosso irmão Clóvis, a fim de que ele possa encerrar os nossos trabalhos de hoje através das vibrações especiais. E mais uma vez, Senhor, agradecendo por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos irmãos, nós vamos fazer as vibrações especiais, como sempre fazemos, e iniciaremos então pelos casos de Alzheimer, pedindo aos terapeutas do mundo espiritual que possam ajudar a todos esses irmãos que sofrem com essa doença tão terrível, que possam eles receber bênção de Jesus, fortalecimento, equilíbrio, e que seus tratadores possam ter muita paciência e muita harmonização. Vibremos os casos de câncer, que todas as correntes dos oncologistas possam ajudar a esses irmãos e que eles possam receber os seus tratamentos, toda a força do mundo espiritual, que os seus tratamentos de quimioterapia e de radioterapia possam ter o menor de efeitos secundários, que eles possam receber, assim, a cura do mundo espiritual, que as nossas energias, nossos fluidos ectoplasmáticos possam ajudar na sua recuperação. Vibremos pelos casos de ortopedia, que todos os irmãos com problemas de ortopedia possam ter as suas cartilagens repostas, quer seja coluna, braço, mão, ombro, cotovelo, tudo possa ser recuperado para que eles possam seguir a sua jornada. Vibremos pelos irmãozinhos ligados à Covid, todos aqueles que estão em tratamento nas UTIs, nos hospitais, nas suas casas, as equipes médicas, equipes de enfermeiros, equipes técnicos de enfermagem, todos eles recebam o fortalecimento do Mestre Jesus, da tua paz, do teu amor, todos eles possam ser fortalecidos com a medicação necessária à cura. Nós vamos vibrar também pelos casos de depressão e casos de emocional, que esses irmãos possam receber dos terapeutas aquela conversa, aquela ajuda
para os seus tratamentos de depressão e emocional. Que os irmãozinhos obsessores ou cobradores que estejam junto deles possam ser encaminhados às colunas do mundo espiritual, aos hospitais, para tratamentos, para que possam, então, se curar esses irmãos encarnados e seguir a sua jornada. Vibremos pelos casos de saúde. Vamos pedir às equipes, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, Veneráveis da China, Corrente Azul, das Irmãs de Coração de Maria, que possam ajudá-los, que todos aqueles com problemas de saúde possam receber o tratamento necessário para se curar, para se fortalecer ainda mais. Vibremos também pelos casos de suicidas, que os casos de suicidas recebam as caravanas socorristas do mundo espiritual, possam resgatá-los, possam encaminhá-los ao Hospital Maria de Nazaré para o tratamento necessário. E vamos vibrar também pelos desencarnados, que todas as equipes do mundo espiritual possam socorrer esses desencarnados, que eles possam ser resgatados do umbral, das trevas, e possam ser levados às cidades para tratamento, a hospitais, casas de saúde, para receberem o tratamento necessário e a ajuda necessária nesses momentos difíceis dos seus desencarnes. E assim seja, graças a Deus. Vamos pedir também aos amigos do plano espiritual que fluidifiquem as nossas águas, que todas essas águas que estão sobre a nossa mesa, sejam copos, sejam jarras, sejam fluidificados para que cada um receba o seu remédio necessário. Mário, com você. Então vamos agradecendo todos, mentalizando o nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade do encontro, desses momentos de harmonização espiritual, desses momentos de reflexão, através do Evangelho de Jesus. E nisto, Senhor, nós te agradecemos como sempre, pela oportunidade de tê-lo em nossos corações. E que possamos, Senhor, conduzir a nossa jornada da forma que nos ensinaste, através deste roteiro de vivência que é o teu Evangelho, sabedores que somos, Senhor, que ainda somos muito, mas muito pequenos espiritualmente, mas que a vontade de crescer é muito grande, Senhor. E que essa vontade supere qualquer outra deficiência que ainda tenhamos. Que a tua paz, Mestre Jesus, nos acompanhe sempre, e que a luz divina esteja iluminando o nosso caminho em toda a nossa jornada terrena, hoje e sempre. E assim seja, e graças a Deus. Pessoal, muito obrigado pela companhia, obrigado por estarem conosco, que as bênçãos de Jesus os cubram, que essa semana seja particularmente maravilhosa para todos vocês, que possa correr tudo em ordem, tranquilo, e a gente se vê na quarta-feira, às 20 horas, para mais um Evangelho, nessa semana com o nosso querido Carlos Eduardo, que estará conosco fazendo a palestra, tá bom? Deus abençoe vocês, os ilumine. Obrigado, Mário, mais uma vez, pela tua companhia, pela tua presença, e a gente volta a se encontrar na quarta-feira. Um beijo para todos, se Deus quiser.